sobre rabdomiossarcoma, eu também faço patologia pediátrica, né? E aí, é um tema bem interessante, porque os rabdomiossarcomas, eles, apesar de raros, é o tumor sólido mais comum em criança, depois dos neuroblastomas, né? E nefroblastomas, tumor de Wilms. Dentre os sarcomas de partes moles, no geral, eles representam 45% dos casos de sarcoma em crianças e 19% dos casos em adultos. E agora, antigamente, a gente achava que tinha só essas lesões em crianças, né? E cada vez mais a gente tem visto que elas também ocorrem em adultos, subtipos específicos, então a gente tem que lembrar e pedir os marcadores para fazer o diagnóstico. Cerca de 50% a 70% dos casos eles ocorrem realmente em crianças menores de 10 anos, e as localizações mais comuns, né? Um tumor de criança que acontece em cabeça e pescoço, região urogenital e extremidades. Quando você pensar no sarcoma, você vai pensar primeiro em rabdomiossarcoma. A maioria dos casos, eles são esporádicos, tem algumas associações com algumas síndromes, né? Condições genéticas associadas literalmente. Agora tem se dado grande atenção a essa alteração do gene de SER1, que é o blastoma, que foi descrito recentemente, a associação com blastoma pleuropulmonar, então alguns rabdomiossarcomas, principalmente em região genital, que estão associados com pacientes portadores dessas síndromes. Neurofibromatose tipo 1, síndrome de Costella, aí com alteração do H-RAS, né? E Beck-Wiedemann e síndrome de Null. O mais importante, talvez, né, realmente a gente definiu o subtipo histológico desse rabdomiossarcoma, que isso tem a ver, na verdade, com o fator prognóstico, que são completamente diferentes que essas crianças vão ter, e alguns outros fatores prognósticos. Pacientes entre 1 a 9 anos de idade, eles vão melhores que os pacientes muito mais velhos ou do que pacientes muito mais novos. E isso entra em vários fatores, né? Uma parte deles, pacientes muito mais novos, eles têm uma medula que não é tolerante ao tratamento quimioterápico atual. Os pacientes muito mais velhos, geralmente eles já apresentam um subtipo mais agressivo, que seria o alveolar, ou já se apresentam com uma doença grande metastática. Então isso entra em conjunto no fator prognóstico. Tamanho com certeza conta, mas esse tamanho de maior que 5, menor que 5, né, obviamente maior que 5 centímetros pior, né, do que menor que 5, talvez não funcione muito para as crianças muito pequenas, a gente tem que rever esse tamanho. Né? Ressecabilidade da lesão, a ressecabilidade completa do tumor, 90% de sobrevida livre de doença, versus 80% para quem fica com uma doença residual microscópica e 70% para quem ficar com uma doença residual macroscópica. Em extremidade é muito mais fácil a gente conseguir ressecar, né? Mas tem alguns lugares, gênito urinário, cabeça e pescoço, que isso pode ser mais difícil. Isso é mais difícil, né? O subtipo alveolar é sempre pior do que o embrionário. E outra coisa que tem se dito recentemente, que pacientes que têm a fusão característica PAX3 ou PAX7 junto com FOXO1, que isso caracteriza o subtipo alveolar, pacientes que não têm essa fusão, mas mesmo assim têm um fenótipo alveolar, eles sem a fusão, eles têm um comportamento semelhante ao do embrionário, e isso é melhor. Então se considera fazer essa fusão nos casos de alveolar em todo, porque isso a partir de agora tem essa importância prognóstica. Então quem é fusão negativa e tem mesmo com cara de alveolar aquela miogenina difusa, ele se comporta como embrionário. Então isso é uma coisa muito importante da gente levar em consideração. Metástase no diagnóstico é sempre relacionado ao prognóstico ruim, e isso só é afetado pelo número de metas, histologia do tumor, né? Idade menor que 10 anos e a localização, sendo gênito urinário pior, né? Envolvimento linfonodal diagnóstico sempre é ruim. Tem alguns casos, como tumores envolvendo o gênito urinário, eles têm mais linfonodos positivos do que daqueles que ocorrem em cabeça e pescoço, que geralmente não tem linfonodos positivos numa disseminação linfonodal. Classificação internacional do rabdomiossarcoma. Ele considera como superior prognóstico o subtipo fusocelular botrioide, prognóstico intermediário o embrionário e prognóstico ruim aqueles indiferenciados ou de subtipo alveolar. Claro que outros fatores também entram, né, como a gente acabou de falar, junto com a histologia.
para a gente pensar, a localização também é um fator prognóstico importante, né? Sendo que... Tá errado. Sobrevida daqueles tumores, cabeça e pescoço superficial, quando superficiais são muito boas, e o do paramenígeo, ele geralmente é uma sobrevida ruim, né? Também é ruim aqueles pacientes com tumores em tronco, abdômen, períneo e de extremidades. Então, a localização também conta. A classificação que está hoje no livro da OMS, que é seguida pelo Colégio Americano de Patologia, ela põe o embrionário, o embrionário englobando o botrioide anaplásico, o alveolar com subtipo sólido ou anaplásico, o pleomórfico e o fuso celular ou esclerosante como um subtipo separado, mas os dois na mesma categoria. Essa classificação que a gente tem agora. E o que cabe a nós patologistas, né? A gente tem que fazer um diagnóstico junto, histologia, imuno e molecular. A histologia vai mostrar células lembrando o desenvolvimento do músculo estriado, com suas particularidades, que a gente já vai ver agora. E a gente vai ter os rabdomioblastos, né? A presença dos rabdomioblastos. São células redondas a ovais, com citoplasma abundante, acidofílico ou granular ou fibrilar, e o núcleo excêntrico ou central. A gente pode ver aqui, ó, às vezes eles são células alongadas e o núcleo excêntrico, ou às vezes eles têm esse formato que a gente chama de rabidoide, né? Lembrando uma célula plasmocitoide com núcleo bem excêntrico e o citoplasma bem eosinofílico. Estrias a gente pode encontrar, mas acaba sendo raro. No subtipo embrionário, os rabidoblastos têm um aspecto heterogêneo. Você pode ver uma mistura de áreas, né? Tem alguns rabdomioblastos, células lembrando o desenvolvimento do músculo normal, células pequenas, redondas e azuis, umas áreas com alta concentração celular ao redor dos vasos e áreas com menor concentração celular com estromo mixoide de vermelho. Aí a gente tem aqui áreas com maior concentração ao redor de vasos, né? Uma substância de fundo meio mixoide, aqui de novo, né? Uma concentração ao redor de vasos e áreas meio mixoides. Tem células de vários tamanhos, né? Algumas com citoplasma eosinofílico, que a gente consegue perceber, e outra com um padrão de células pequenas. Aqui nessa área a gente consegue ver vários rabdomioblastos, né? E aquela concentração ao redor de vasos também. A gente pode ter áreas de anaplasia no rabdomiosarcoma embrionário, né? E aí a anaplasia, ela se dá na forma de algumas células muito grandes, né? Algumas células só e com mitoses muito atípicas. Uma variante, que é a variante botrioide, é uma variante considerada hoje uma variante do embrionário. Você tem o cambio layer, né? Tem um grupo de células neoplásicas indiferenciadas e densamente agrupadas logo abaixo do epitélio da mucosa. E abaixo dessa camada você vai ter áreas hipocelulares e mucoides. Então seria esse agrupamento densamente celular logo abaixo do epitélio de mucosa. E esse subtipo a gente encontra naquelas regiões onde a gente tem uma mucosa, né? Por exemplo, conduto auditivo, região vulvovaginal. E aqui embaixo a gente vai ver aquelas áreas mais mixoides com uma menor densidade celular. A variante alveolar de pior prognóstico, você tem os rabdomioblastos pouco diferenciados, pouco citoplasma, núcleos grandes. Você tem células gigantes multinucleadas e as células neoplásicas vão recobrir cordões espessos de tecido fibroso, às vezes se aderindo aos septos fibrosos numa monocamada. Aqui a gente tem alguns septos fibrosos, a gente tem aquela sensação que as células pequenininhas elas vão caindo, né? Alguns septos fibrosos e as células revestindo. Um padrão muito diferenciado, mas aqui no meio a gente pode encontrar algumas vezes algumas células gigantes ou rabdomioblastos, mas o que predomina é o padrão de células pequenas. A gente, aqui seria o padrão alveolar mais característico, né, com essas células revestindo essas pequenas cavidades, lembrando
uma cavidade alveolar ou de alvéolos pulmonares, né, de criança. E aqui do lado, um padrão sólido, também de célula pequena, mas que pode ocorrer, seria o padrão sólido do rabo do mioalveolar. O pleomórfico, ele por vezes é mais comum em adultos, e aí as células são muito polimórficas. Ele pode ter áreas fusocelulares, áreas com células gigantes, abundantes e citoplasma eosinofílico. Seria um padrão mais feio, com uma variedade celular muito grande. E o fuso celular esclerosante é um grupo heterogêneo, né? O subtipo esclerosante é um pouco mais raro em crianças. Ele pode ocorrer também na região paratesticular, que é o característico. Esse, na verdade, é um esclerosante que a gente teve de recente lá na ortopedia de um paciente adulto. Esse é o padrão fuso celular característico, um pouco menos atípico, né? E esse daqui é um padrão esclerosante, né? Que ele até, algumas vezes, ele pode até simular um pouco o padrão alveolar, então... Mas esse é um padrão esclerosante e a gente tem algumas coisas na imunistoquímica também que ajudam isso. Geralmente, a gente vai falar mais à frente. Esse daqui é um padrão fuso celular característico, que é bem menos variado, bem menos atípico que os outros, né? Então, a imunistoquímica. Mais de 50% de casos positivos para miogenina sugere sempre um padrão alveolar, né? O MILD1, ele tem uma expressão forte e difusa no subtipo esclerosante. Então, isso ajuda na hora que a gente estiver com o caso daquele lembrando o subtipo alveolar. Se eu tenho um MILD1 super positivo e o subtipo esclerosante, tem uma expressão menor de miogenina, uma expressão bem menos abundante, lembrando uma expressão mais de rápido embrionário. Então, ajuda no diferencial também. Tem alguns anticorpos novos, que seriam mais seletivos para rápido alveolar. Não tem experiência com isso, mas tem cada vez mais sido descrito na literatura. Uma positividade para o AP2 e a P-caderina. E uma positividade para EGFR e fibrilina 2 seriam mais seletivas, uma positividade desses casos no subtipo embrionário. E estão relacionados, obviamente, com um prognóstico melhor. A miogenina difusa, esse é um caso de rápido alveolar, com uma expressão nuclear bonita e difusa para miogenina. A molecular do alveolar, como eu falei, é a fusão mais comum, envolve o PAX3 e o FOXO1, seria a 2,13, uma translocação em 2 ou 13. E também, em segundo lugar, né, o PAX7 com o FOXO1. Essa fusão parece que se afeta a transcrição e a oncogênese, e também é acompanhada de amplificação de MYC e outros genes, né? Isso é o característico do alveolar. Translocações envolvendo PAX3 são as mais comuns, chega a 59% dos casos, e o PAX7 19%. O alveolar avariante sólida tem uma menor incidência de fusões envolvendo o PAX e o FOX. Histologia alveolar com PAX7, com ou sem metástase, parece estar associada a uma idade mais jovem e um prognóstico melhor, uma maior sobrevida livre de eventos. Fusão PAX e FOX, aquilo que a gente já tinha comentado, positivos, são distintos biologicamente e clinicamente dos fusões negativos, mesmo que a morfologia seja igual. Já a molecular do fuso celular esclerosante é um pouco diferente. O fuso celular parece que tem rearranjos envolvendo os VGL-L2 e NCOA2, e o prognóstico é bom disso. Isso ainda são achados recentes, ou precisa de mais estudos ainda. Em adultos e crianças mais velhas, a gente tem uma mutação no MILD1 associada à histologia esclerosante e aumento no risco de falha no tratamento. Então, são duas coisas interessantes da gente pesquisar também quando a gente tem um rabdomiossarcoma subtipo esclerosante com adultos e crianças. No embrionário, já, na verdade, tem vários genes envolvidos, já é uma bagunça, o que se é descrito uma perda de heterosidade no 11P e ganhos no cromossoma 8, tem grande quantidade de mutação e que aumenta com a idade do diagnóstico, parece que vai tendo cada vez mais mutações. Você tem genes da via rasa envolvidos em alta quantidade de mutações e a anaplasia é rara, mas nos rabdomiossarcomas em crianças de menos que 10 anos,
você pode ter rabdomiosarcomas anaplásicos, e isso está associado com mutações no P53 ou paciente com síndrome de Lifaumen. Então é outra questão para a gente ficar atento, que isso pode significar uma pesquisa na família. O diagnóstico diferencial dos rabdomiosarcomas, principalmente se você pensar nos adultos, é imenso, né? Não dá para esgotar. São todas as neoplasias de células pequenas redondas e azuis da infância e dos adultos, tumor de triton maligno, carcinoma sarcomatoides, teratomas, nefroblastomas e tumores rabdoides. Felizmente a gente tem imunohistoquímica, mioD1, miogenina funcionam super bem, e a gente tem coisas moleculares também que a gente pode fazer para o diagnóstico. É isso que eu tinha para falar. Obrigada.